12 de junho de 1940. Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, em São Paulo. Entre os meses de abril e maio, a Alemanha de Hitler atacou e invadiu a Noruega, Dinamarca, Bélgica, França, Luxemburgo e Países Baixos. Bombardeou Dunkirk, encurralando mais de 300 mil soldados franceses, belgas e britânicos, obrigando-os a atravessar o Canal da Mancha, fugindo para a Inglaterra. Em 10 de junho, a Itália entrou no conflito, declarando guerra à França e Grã-Bretanha. No Brasil, no dia 11 de junho, como em todos os anos, o presidente da República foi à solenidade de comemoração do aniversário da Batalha do Riachuelo, data importante para a Marinha Brasileira. Getúlio Vargas foi acompanhado de altos oficiais da Marinha e do Exército, incluindo os generais Gaspar Dutra, Góes Monteiro e o Major Filinto Miller. Houve cerimônias na Escola Naval, e no cais da Praça Mauá o presidente embarcou no navio Rio Branco. Passou em revista as unidades navais, que desfilaram e lhe prestaram continência. Depois, o presidente passou para o couraçado Minas Gerais e assistiu a um desfile da aviação naval, que fez uma bela revoada. Foi servido o almoço no salão de honra da embarcação e, após o champanhe, Getúlio Vargas, ainda à mesa, fez o discurso que foi publicado nos jornais da noite e do dia seguinte. E causou o maior rebuliço. Na Faculdade de Direito, os debates dos alunos estão acalorados. Muitos estão reunidos no Centro Acadêmico 11 de agosto. Agora ele mostrou seu apoio ao eixo, claramente. Comenta um dos estudantes. Vargas mostrou que é fascista mesmo, acabou a neutralidade dele na guerra. Comenta Giuseppe, que está com o jornal nas mãos e acabou de ler em voz alta o teor do discurso. Você não acha, Otávio? Ele é um ditador, não se podia esperar outra coisa dele. Acho até que demorou. Vargas se inspira em Salazar, Mussolini, Franco e até no próprio Hitler. Nunca ficaria ao lado da democracia, fala um outro estudante. Lembram o que ele fez no ano passado? Continua Giuseppe. Mandou prender o jornalista de O Globo, só porque falou mal dele. A mesma coisa que fizeram com o Mesquita, do Estadão. Agora, o jornal tem um interventor e só publica o que o governo permite. Tudo o que contraria o regime é censurado. Vargas segue a fórmula de seus amigos ditadores, diz Otávio. É uma propaganda descarada, fala Giuseppe. Esse culto à sua imagem, como se fosse um santo. Seus retratos em todos os locais públicos, suas efígies nas escolas e até nas cartilhas das crianças. E esse monte de paradas e desfiles sem fim. Comenta outro rapaz. Sem falar nessa juventude brasileira que ele criou, que também é cópia da juventude hitlerista. O Otávio tem razão, esse governo está seguindo uma fórmula. Continua outro estudante. E agora, com esse discurso, o Vargas se posicionou abertamente a favor do nazifascismo. Nós não podemos aceitar isso. Concordo. Fala Giuseppe, animado. Precisamos nos organizar, sair em passeata. Devemos deixar claro que nós não queremos o fascismo implantado aqui no Brasil. Otávio vê seu amigo Geraldo Vidigal no saguão ali ao lado e vai conversar com ele. Ali, também os estudantes estão inflamados. Um deles está falando alto. Isto não pode ficar assim. Não podemos nos calar. Fala o estudante. Sim, tem toda a razão, vamos lá agora mesmo fechar aquele jornal, grita outro. Otávio e Geraldo se aproximam e perguntam aos moços do que é que estão falando. Vamos lá no edifício Martinelli, na redação daquele jornal italiano. Eles são fascistas. Responde um dos rapazes. Que é que vamos fazer no jornal? Pergunta Geraldo. Vamos protestar. Vamos dizer-lhes que não permitiremos esse padrão de jornalismo. Responde o mais nervoso. Logo os que estão na sala do Centro 11 se juntam aos que estão no saguão e formam um grupo maior. Todos saem para o vão livre do Largo de São Francisco, cruzam o Largo do Ouvidor e caminham pela Rua São Bento, em direção ao prédio Martinelli. Giuseppe, lá em casa a gente lê esse jornal, não acha essa atitude meio hipócrita? Pergunta Otávio. Por isso mesmo, Katsu.
Eu já estou cansado de ouvir os colegas dizerem que nós, descendentes de italianos, somos fascistas. Vou lá para provar que não é nada disso, caralho. Vamos, você tem que vir também. Quando chegam ao edifício, lotam os elevadores e sobem ao 19º andar, onde fica a redação. Lá, há um rapaz debruçado sobre uma máquina de escrever. Ergue os olhos e estremece quando se vê diante de uma pequena multidão. Um dos estudantes vai até ele, agarra a máquina de escrever e atira no chão. Os outros se espalham para destruir os móveis. Geraldo não quer se envolver naquilo e sai do local, desce pelas escadas. Otávio tenta impedir a depredação e a violência, insiste em que os amigos parem com os estragos. Entretanto, sem sucesso. Então, vira-se e se dirige à porta. Giuseppe o alcança. Você vai embora? Protestar é uma coisa, mas não concordo com essa violência. Estou indo. Giuseppe, teimoso, fica na redação com os demais. Otávio vai em direção aos elevadores e depois sai do prédio. Por todo o país, muitos estudantes protestam contra o posicionamento do presidente da República. Nos Estados Unidos, a imprensa reage comentando que Vargas decreta neutralidade, mas defende os ditadores. O New York Times publica que é o primeiro discurso francamente fascista feito por um presidente sul-americano. Já na Itália, ao contrário, Benito Mussolini festeja as palavras do presidente brasileiro e, na Alemanha, a Rádio de Berlim divulga. Vargas é o primeiro estadista americano a reconhecer e proclamar a fraqueza das democracias e o vigor dos regimes totalitários.